Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril, e o Link Espírito Santo está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Políticos capixabas repercutem o pedido de demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E advogados comentam as acusações feitas pelo ministro ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Espírito Santo tem 47 mortes pelo novo coronavírus. 1.585 casos da doença já foram confirmados aqui no estado. Feiras livres voltam a abrir em Vitória e comerciantes se comprometem a seguir regras de prevenção à Covid-19. E Sebrae oferece pacotes de consultoria para pequenos e microempresários atingidos pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta sexta-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. A gente abre o link de hoje falando da crise provocada pela saída do ministro Sérgio Moro do governo. O pedido de demissão não foi nada pacífico. A substituição do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, foi o motivo do pedido de demissão de Moro. Em coletiva, nesta sexta-feira, o agora ex-ministro fez uma série de acusações contra o presidente, que rebateu as declarações. O ex-ministro Sérgio Moro, ao anunciar seu pedido de demissão, fez uma série de acusações contra o presidente. A mais grave delas, a interferência política na Polícia Federal. O presidente me disse, mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação, né? As investigações têm que ser preservadas. Então, a autonomia da Polícia Federal, né, como um respeito aí à autonomia da aplicação da lei, né, seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito. Sérgio Moro ainda falou que nem em governos do PT, partido acusado de liderar o maior esquema de corrupção no país, esse tipo de interferência aconteceu. Imaginem se durante a própria Lava Jato, né, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, né, o ex-presidente Luiz ficasse ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações de andamento. Diante da crise provocada pelas acusações, o agora ex-ministro Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma coletiva de imprensa. Ele rebateu todas as declarações de Moro e deu a sua versão sobre a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal e o pedido de demissão de Moro. O presidente começou a coletiva atacando o ex-ministro. Uma coisa é você admirar uma pessoa, a outra é conviver com ela, trabalhar com ela. Hoje pela manhã, por coincidência, tomando café com alguns parlamentares, eu lhes disse: hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com seu ego e não com o Brasil. O que eu tenho ao meu lado e sempre tive foi o povo brasileiro. Hoje essa pessoa vai buscar uma maneira de botar uma cunha entre eu e o povo brasileiro. Jair Bolsonaro falou da relação com Sérgio Moro e da indicação do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. A demissão de Valeixo foi o estopim da crise. Pessoalmente não tenho nada contra ele. Conversei poucas vezes com ele durante 1 ano e 4 meses. Sim, poucas vezes, mas conversei com ele. E a maioria das vezes estava o Sérgio Moro do lado. Então, eu falei que amanhã, dia de hoje, o Diário Oficial da União publicaria a exoneração do senhor Valeixo. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, o senhor Sérgio Moro, e falou: mas o nome tem que ser o meu.
Falei, vamos conversar. Por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica ou humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio. Por que tem que ser o dele e não possivelmente o meu? Ou um de consenso entre nós dois? E eu lembrei da lei de 2014, que a indicação é minha, é prerrogativa minha. E o dia que eu tiver que submeter a qualquer um subordinado meu, eu deixo ele ser presidente da República. Bolsonaro acusou Sérgio Moro de não investigar o atentado contra ele e citou a morte da ex-vereadora Marielle Franco. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir, implorar Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Não interferi. Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. E entendo, me desculpe, senhor ex-ministro, entre o meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. Bolsonaro garantiu que nunca pediu informações privilegiadas e sim sobre o andamento da Polícia Federal como um todo. E disse que Sérgio Moro usou a demissão do diretor-geral da Polícia Federal para pressionar o presidente ao indicá-lo ao cargo de ministro do Supremo. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. Bom, em suas redes sociais, o ex-ministro Sérgio Moro respondeu ao presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: a permanência do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Bom, eu conversei com o advogado criminalista Rivelino Amaral sobre como fica a situação do presidente Jair Bolsonaro diante das acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Vamos acompanhar. Doutor Rivelino, eu gostaria de começar a nossa entrevista pedindo uma avaliação do senhor de como fica o cenário, né? Como é que o senhor avalia tudo o que aconteceu hoje, todas as denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro? Adriano, em primeiro lugar, a gente recebe essa notícia com muita tristeza e com muito pesar, né? Nós já estamos vivendo aí uma medida de exceção pelo mundo que afeta todos os países, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma pandemia e uma notícia dessa, ela fragiliza muito, ainda mais a população brasileira. Inclusive, diria para você, até mesmo no cenário nacional, a saída do ex-ministro Sérgio Moro fragiliza a democracia do nosso país, no cenário inclusive internacional. Ele que vinha capitaneando e trazendo a bandeira de busca pela não possibilidade de impunidade do nosso país, especialmente das pessoas mais abastadas, dos grandes empresários, dos grandes contratos estabelecidos com as grandes empresas. Então a saída dele fragiliza muito o nosso país, a população como um todo, e notadamente fragiliza sim a democracia do Brasil. Qual é a gravidade de uma denúncia como essa, de que o presidente da República estaria tentando interferir politicamente na Polícia Federal? Adriana, então, se nós tivéssemos a notícia de uma tentativa de interferência do presidente da República vindo por um político, por alguém que tem uma pretensão política, nós poderíamos até tratar com cuidado, mas vindo do juiz Sérgio Moro, que foi trazido para o governo com o objetivo de dar uma transparência ainda maior para o governo Bolsonaro, causa muita espécie para a gente. O ex-ministro Moro, ele colocou muita coisa às claras para a população brasileira, notadamente a tentativa de interferência do presidente da República no que diz respeito ao alto escalão da Polícia Federal.
A Constituição não permite isso. A Polícia Federal ela é independente e, na verdade, o ministro Moro, ex-ministro, melhor dizendo, disse que só aceitou o cargo, então, de ministro da Justiça se fosse dado, nos termos que ele usou, carta branca para que ele pudesse fazer essas substituições, sendo que elas poderiam ser feitas tão somente sobre o cunho do crivo técnico e jamais sobre qualquer aspecto político. E o que pretendeu e fez o presidente da República foi uma modificação com base política. E o ex-ministro Moro não concordou e, por esse motivo, exonerou-se do cargo, pediu a sua exoneração. Renúncia. O ex-ministro Sérgio Moro disse ainda que o presidente ele queria informações de investigações feitas pela Polícia Federal. E o ex-ministro disse que a Polícia Federal não tem esse papel. A Polícia Federal deve esse tipo de satisfação, digamos assim, ao presidente? Ela precisa prestar essas informações ao presidente? Ótima pergunta. Em absoluto, Adriano, não tem o menor cabimento o presidente da República ter ingerência sobre qualquer tipo de investigação, notadamente sobre o crivo da Polícia Federal. O presidente da República não pode interferir diretamente nem indiretamente nas investigações. Quer dizer, a pretensão do presidente da República era ter um acesso livre e ilimitado a todas as informações e investigações oriundas da Polícia Federal. E isso é inadmissível no Estado democrático de direito. Por isso que nós temos os três poderes muito bem definidos pela Constituição. Nós temos o Legislativo, nós temos o Judiciário e nós temos o Executivo. A Polícia Federal não pode se curvar a um desmando dessa natureza. Bom, uma outra denúncia que o ex-ministro Sérgio Moro fez é de que ele não teria assinado a exoneração do chefe da Polícia Federal, que inclusive provocou toda essa crise, e que a assinatura dele, a assinatura eletrônica, teria saído inclusive no Diário Oficial, mesmo sem ele ter assinado. Isso pode configurar crime? Se for comprovada a fraude? Isso pode comprovar uma fraude. O ex-ministro Moro falou isso abertamente em rede nacional. Isso pode comprovar, inclusive, crime cometido pelo presidente da República e pode, inclusive, gerar o impeachment do presidente da República, que é uma infelicidade muito grande para o nosso país, né? Nós já vivemos esse sofrimento recentemente na história do nosso país. Nós estamos passando por uma crise de pandemia mundial e nós estamos vivendo, então, a partir de hoje, a possibilidade de novo impeachment dentro do nosso Senado, que é lamentável. O senhor acredita que possa realmente ser aberto um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro diante de todas essas acusações? Adriana, eu acredito porque, na verdade, se retira de toda essa história é a tentativa do presidente da República de interferir nas investigações da Polícia Federal. Ou seja, nós começamos a viver um divisor de águas com a Operação Lava Jato e o presidente da República ele tenta interferir nas investigações da Polícia Federal, indo de encontro a tudo que foi construído pelo próprio ex-ministro Sérgio Moro. Então, quer dizer, ele vai de encontro aos anseios da sociedade, da população como um todo. Os brasileiros não suportam mais viver desmandos, notadamente pelos seus gestores públicos, que são os que precisam, em primeiro lugar, dar o exemplo para a sociedade. Doutor Rivelino, eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui no Link por nos atender aí da sua casa. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Bom, e as declarações feitas por Moro contra o presidente Jair Bolsonaro repercutiram negativamente entre os políticos capixabas. Vamos acompanhar o que disseram alguns deles. O governador Renato Casagrande disse em uma rede social que a saída do ministro agrava muito a crise interna do governo Bolsonaro e que isso fragiliza as instituições democráticas e mantém a angústia do povo brasileiro. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eric Musso, também usou as redes sociais para se posicionar. Disse que em um momento tão delicado, quando o Brasil enfrenta problemas graves de saúde pública, o país perde um ministro importante, em especial no combate à corrupção,
e que isso fragiliza a democracia brasileira. O senador capixaba Fabiano Contarato gravou um vídeo comentando o pedido de demissão de Moro. As denúncias que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, hoje tornou pública são graves e merecem uma cabal apuração. Por isso, nós já entramos com uma representação criminal junto ao Supremo Tribunal Federal para apurar os crimes de falsidade ideológica ali elencados, dentre outros. Esse fato é muito grave, tem que ser apurado e convidado o ministro da Justiça, inclusive, para dar todo o esclarecimento e as provas necessárias para a apuração desses fatos. É lamentável que o presidente da República tenha um comportamento criminoso que viola um princípio constitucional expresso no artigo 37, ou seja, que a administração pública ela é regida por vários princípios, dentre eles a legalidade. Também em uma rede social, o deputado federal Felipe Rigoni diz que o presidente mente, cria crises e atua de forma irresponsável no comando do país. E mesmo tendo sido eleito para atuar no combate à corrupção, tenta interferir politicamente na Polícia Federal. O deputado federal Amaro Neto diz que a saída do ministro Sérgio Moro representa uma perda na luta contra a corrupção e o crime organizado no Brasil. Como ex-magistrado e atualmente ocupando a principal cadeira no Ministério da Justiça, Moro merece nosso respeito e agradecimento pelo trabalho que desenvolveu no país, disse o deputado. O deputado federal Josias da Vitória gravou um vídeo comentando a saída do ministro. Essa demissão gera uma instabilidade para o Brasil, tendo em vista que as acusações também feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, em detrimento do presidente da República, cabe que as instituições que têm a obrigação de fazer as investigações, assim como o Ministério Público Federal, assim como o Congresso Nacional, têm o seu papel a fazer. Mas é um momento difícil para o país, que enfrentamos uma pandemia que tem gerado uma instabilidade em defesa da vida de todos os brasileiros, e esse é o nosso inimigo em comum. Bom seria se não estivéssemos perdendo energia para outros assuntos agora, que todos são do nosso dever, mas enquanto deputado federal nós temos concentrado as nossas energias nesse problema da pandemia e também ajudado e unido o Brasil em prol desse inimigo em comum. Já a deputada federal Lauriette disse que Sérgio Moro vem prestando importante serviço no combate à criminalidade, enfrentando todo tipo de corrupção e que virou uma referência internacional na aplicação da justiça. Disse ainda que está confiante que o presidente Bolsonaro irá conduzir o processo de transição no Ministério da Justiça com um nome técnico e comprometido com o combate à violência. O deputado federal Ted Conte também gravou um vídeo comentando a saída do ministro. A denúncia do ex-ministro Sérgio Moro de tentativa de interferência política na Polícia Federal é grave e deve ser apurada. Por isso, após uma reunião dos deputados federais do PSB, o partido decidiu pedir a instauração de uma CPI para que possamos esclarecer o caso. O ministro foi muito dedicado, cumprindo com retidão e honestidade a missão que foi atribuída a ele. Era um quadro importante do governo e tinha altos índices de aprovação. A saída dele abre uma grave crise que pode, inclusive, atrapalhar a governabilidade, sobretudo neste momento tão delicado, quando enfrentamos uma grave pandemia. Por isso, temos que esclarecer todos os pontos para que a gente consiga prosseguir o importante trabalho de desenvolver o nosso país. O Brasil é e sempre será a nossa prioridade. A seguir aqui no link, governador anuncia crescimento do número de mortes por Covid-19 no Espírito Santo. E ainda, feiras livres voltam a abrir aqui em Vitória, mas feirantes precisam seguir regras rígidas de prevenção ao novo coronavírus. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril, e o Link Espírito Santo está começando.
Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Políticos capixabas repercutem o pedido de demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E advogados comentam as acusações feitas pelo ministro ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Espírito Santo tem 47 mortes pelo novo coronavírus. 1.585 casos da doença já foram confirmados aqui no estado. Feiras livres voltam a abrir em Vitória e comerciantes se comprometem a seguir regras de prevenção à Covid-19. E Sebrae oferece pacotes de consultoria para pequenos e microempresários atingidos pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta sexta-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. A gente abre o link de hoje falando da crise provocada pela saída do ministro Sérgio Moro do governo. O pedido de demissão não foi nada pacífico. A substituição do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, foi o motivo do pedido de demissão de Moro. Em coletiva, nesta sexta-feira, o agora ex-ministro fez uma série de acusações contra o presidente, que rebateu as declarações. O ex-ministro Sérgio Moro, ao anunciar seu pedido de demissão, fez uma série de acusações contra o presidente. A mais grave delas, a interferência política na Polícia Federal. O presidente me disse, mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação, né? As investigações têm que ser preservadas. Então, a autonomia da Polícia Federal, né, como um respeito aí à autonomia da aplicação da lei, né, seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito. Sérgio Moro ainda falou que nem em governos do PT, partido acusado de liderar o maior esquema de corrupção no país, esse tipo de interferência aconteceu. Imaginem se durante a própria Lava Jato, né, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, né, o ex-presidente Luiz ficasse ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações de andamento. Diante da crise provocada pelas acusações, o agora ex-ministro Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma coletiva de imprensa. Ele rebateu todas as declarações de Moro e deu a sua versão sobre a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal e o pedido de demissão de Moro. O presidente começou a coletiva atacando o ex-ministro. Uma coisa é você admirar uma pessoa. A outra é conviver com ela, trabalhar com ela. Hoje pela manhã, por coincidência, tomando um café com alguns parlamentares, eu lhes disse: hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com seu ego e não com o Brasil. O que eu tenho ao meu lado e sempre tive foi o povo brasileiro. Hoje essa pessoa vai buscar uma maneira de botar uma cunha entre eu e o povo brasileiro. Jair Bolsonaro falou da relação com Sérgio Moro e da indicação do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. A demissão de Valeixo foi o estopim da crise. Pessoalmente não tenho nada contra ele. Conversei poucas vezes com ele durante 1 ano e 4 meses. Sim, poucas vezes, mas conversei com ele. E a maioria das vezes estava o Sérgio Moro do lado. Então, eu falei que amanhã, dia de hoje, o Diário Oficial da União publicaria a exoneração do senhor Valeixo. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, o senhor Sérgio Moro, e falou: mas o nome tem que ser o meu. Falei: vamos conversar. Por que tem que ser o seu e não o meu?
Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica, humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio. Por que tem que ser o dele e não possivelmente o meu, ou um de consenso entre nós dois? E eu lembrei da lei de 2014, que a indicação é minha, é prerrogativa minha. E o dia que eu tiver que submeter a qualquer um subordinado meu, eu deixo ele ser presidente da República. Bolsonaro acusou Sérgio Moro de não investigar o atentado contra ele e citou a morte da ex-vereadora Marielle Franco. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir, implorar Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Não interferi. Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. E entendo, me desculpe, senhor ex-ministro, entre o meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. Bolsonaro garantiu que nunca pediu informações privilegiadas e sim sobre o andamento da Polícia Federal como um todo. E disse que Sérgio Moro usou a demissão do diretor-geral da Polícia Federal para pressionar o presidente ao indicá-lo ao cargo de ministro do Supremo. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. Bom, em suas redes sociais, o ex-ministro Sérgio Moro respondeu ao presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: a permanência do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Bom, eu conversei com o advogado criminalista Rivelino Amaral sobre como fica a situação do presidente Jair Bolsonaro diante das acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Vamos acompanhar. Doutor Rivelino, eu gostaria de começar a nossa entrevista pedindo uma avaliação do senhor de como fica o cenário, né? Como é que o senhor avalia tudo o que aconteceu hoje, todas as denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro? Adriano, em primeiro lugar, a gente recebe essa notícia com muita tristeza e com muito pesar, né? Nós já estamos vivendo aí uma medida de exceção pelo mundo que afeta todos os países, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma pandemia e uma notícia dessa, ela fragiliza muito, ainda mais a população brasileira. Inclusive, diria para você, até mesmo no cenário nacional, a saída do ex-ministro Sérgio Moro fragiliza a democracia do nosso país, no cenário inclusive internacional. Ele que vinha capitaneando e trazendo a bandeira de busca pela não possibilidade de impunidade do nosso país, especialmente das pessoas mais abastadas, dos grandes empresários, dos grandes contratos estabelecidos com as grandes empresas. Então a saída dele fragiliza muito o nosso país, a população como um todo, e notadamente fragiliza sim a democracia do Brasil. Qual é a gravidade de uma denúncia como essa, de que o presidente da República estaria tentando interferir politicamente na Polícia Federal? Adriana, então, se nós tivéssemos a notícia de uma tentativa de interferência do presidente da República vindo por um político, por alguém que tem uma pretensão política, nós poderíamos até tratar com cuidado, mas vindo do juiz Sérgio Moro, que foi trazido para o governo com o objetivo de dar uma transparência ainda maior para o governo Bolsonaro, causa muita espécie para a gente. O ex-ministro Moro, ele colocou muita coisa às claras para a população brasileira, notadamente a tentativa de interferência do presidente da República no que diz respeito ao alto escalão da Polícia Federal.
A Constituição não permite isso. A Polícia Federal ela é independente e, na verdade, o ministro Moro, ex-ministro, melhor dizendo, disse que só aceitou o cargo, então, de ministro da Justiça se fosse dado, nos termos que ele usou, carta branca para que ele pudesse fazer essas substituições, sendo que elas poderiam ser feitas tão somente sobre o cunho do crivo técnico e jamais sobre qualquer aspecto político. E o que pretendeu e fez o presidente da República foi uma modificação com base política. E o ex-ministro Moro não concordou e, por esse motivo, exonerou-se do cargo, pediu a sua exoneração. Renúncia. O ex-ministro Sérgio Moro disse ainda que o presidente ele queria informações de investigações feitas pela Polícia Federal. E o ex-ministro disse que a Polícia Federal não tem esse papel. A Polícia Federal deve esse tipo de satisfação, digamos assim, ao presidente? Ela precisa prestar essas informações ao presidente? Ótima pergunta. Em absoluto, Adriano, não tem o menor cabimento o presidente da República ter ingerência sobre qualquer tipo de investigação, notadamente sobre o crivo da Polícia Federal. O presidente da República não pode interferir diretamente nem indiretamente nas investigações. Quer dizer, a pretensão do presidente da República era ter um acesso livre e ilimitado a todas as informações e investigações oriundas da Polícia Federal. E isso é inadmissível no Estado democrático de direito. Por isso que nós temos os três poderes muito bem definidos pela Constituição. Nós temos o Legislativo, nós temos o Judiciário e nós temos o Executivo. A Polícia Federal não pode se curvar a um desmando dessa natureza. Bom, uma outra denúncia que o ex-ministro Sérgio Moro fez é de que ele não teria assinado a exoneração do chefe da Polícia Federal, que inclusive provocou toda essa crise, e que a assinatura dele, a assinatura eletrônica, teria saído inclusive no Diário Oficial, mesmo sem ele ter assinado. Isso pode configurar crime, se for comprovada a fraude? Isso pode comprovar uma fraude. O ex-ministro Moro falou isso abertamente em rede nacional. Isso pode comprovar, inclusive, crime cometido pelo presidente da República e pode, inclusive, gerar o impeachment do presidente da República, que é uma infelicidade muito grande para o nosso país, né? Nós já vivemos esse sofrimento recentemente na história do nosso país. Nós estamos passando por uma crise de pandemia mundial e nós estamos vivendo, então, a partir de hoje, a possibilidade de novo impeachment dentro do nosso Senado, que é lamentável. O senhor acredita que possa realmente ser aberto um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro diante de todas essas acusações? Adriana, eu acredito que, na verdade, se retira de toda essa história é a tentativa do presidente da República de interferir nas investigações da Polícia Federal. Ou seja, nós começamos a viver um divisor de águas com a Operação Lava Jato e o presidente da República ele tenta interferir nas investigações da Polícia Federal, indo de encontro a tudo que foi construído pelo próprio ex-ministro Sérgio Moro. Então, quer dizer, ele vai de encontro aos anseios da sociedade, da população como um todo. Os brasileiros não suportam mais viver desmandos, notadamente pelos seus gestores públicos, que são os que precisam, em primeiro lugar, dar o exemplo para a sociedade. Doutor Rivelino, eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui no Link, por nos atender aí da sua casa. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Bom, e as declarações feitas por Moro contra o presidente Jair Bolsonaro repercutiram negativamente entre os políticos capixabas. Vamos acompanhar o que disseram alguns deles. O governador Renato Casagrande disse em uma rede social que a saída do ministro agrava muito a crise interna do governo Bolsonaro e que isso fragiliza as instituições democráticas e mantém a angústia do povo brasileiro. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eric Musso, também usou as redes sociais para se posicionar. Disse que em um momento tão delicado, quando o Brasil enfrenta problemas graves de saúde pública, o país perde um ministro importante, em especial no combate à corrupção.
e que isso fragiliza a democracia brasileira. O senador capixaba Fabiano Contarato gravou um vídeo comentando o pedido de demissão de Moro. As denúncias que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, hoje tornou pública são graves e merecem uma cabal apuração. Por isso, nós já entramos com uma representação criminal junto ao Supremo Tribunal Federal para apurar os crimes de falsidade ideológica ali elencados, dentre outros. Esse fato é muito grave, tem que ser apurado e convidado o ministro da Justiça, inclusive, para dar todo o esclarecimento e as provas necessárias para a apuração desses fatos. É lamentável que o presidente da República tenha um comportamento criminoso que viola um princípio constitucional expresso no artigo 37, ou seja, que a administração pública ela é regida por vários princípios, dentre eles a legalidade. Também em uma rede social, o deputado federal Felipe Rigoni diz que o presidente mente, cria crises e atua de forma irresponsável no comando do país. E mesmo tendo sido eleito para atuar no combate à corrupção, tenta interferir politicamente na Polícia Federal. O deputado federal Amaro Neto diz que a saída do ministro Sérgio Moro representa uma perda na luta contra a corrupção e o crime organizado no Brasil. Como ex-magistrado e atualmente ocupando a principal cadeira no Ministério da Justiça, Moro merece nosso respeito e agradecimento pelo trabalho que desenvolveu no país, disse o deputado. O deputado federal Josias da Vitória gravou um vídeo comentando a saída do ministro. Essa demissão gera uma estabilidade para o Brasil, tendo em vista que as acusações também feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, em detrimento do presidente da República, cabe que as instituições que têm a obrigação de fazer as investigações, assim como o Ministério Público Federal, assim como o Congresso Nacional, têm o seu papel a fazer. Mas é um momento difícil para o país, que enfrentamos uma pandemia que tem gerado uma instabilidade em defesa da vida de todos os brasileiros, e esse é o nosso inimigo em comum. Bom seria se não estivéssemos perdendo energia para outros assuntos agora, que todos são do nosso dever, mas enquanto deputado federal nós temos concentrado as nossas energias nesse problema da pandemia e também ajudado e unido o Brasil em prol desse inimigo em comum. Já a deputada federal Lauriette disse que Sérgio Moro vem prestando importante serviço no combate à criminalidade, enfrentando todo tipo de corrupção e que virou uma referência internacional na aplicação da justiça. Disse ainda que está confiante que o presidente Bolsonaro irá conduzir o processo de transição no Ministério da Justiça com um nome técnico e comprometido com o combate à violência. O deputado federal Ted Conte também gravou um vídeo comentando a saída do ministro. A denúncia do ex-ministro Sérgio Moro de tentativa de interferência política na Polícia Federal é grave e deve ser apurada. Por isso, após uma reunião dos deputados federais do PSB, o partido decidiu pedir a instauração de uma CPI para que possamos esclarecer o caso. O ministro foi muito dedicado, cumprindo com retidão e honestidade a missão que foi atribuída a ele. Era um quadro importante do governo e tinha altos índices de aprovação. A saída dele abre uma grave crise que pode, inclusive, atrapalhar a governabilidade, sobretudo neste momento tão delicado quando enfrentamos uma grave pandemia. Por isso, temos que esclarecer todos os pontos para que a gente consiga prosseguir o importante trabalho de desenvolver o nosso país. O Brasil é e sempre será a nossa prioridade. A seguir aqui no link, governador anuncia crescimento do número de mortes por Covid-19 no Espírito Santo. E ainda, feiras livres voltam a abrir aqui em Vitória, mas feirantes precisam seguir regras rígidas de prevenção ao novo coronavírus. O governador Renato Casagrande atualizou hoje, durante um pronunciamento, o número de mortes aqui no estado por causa da Covid-19. Renato Casagrande também falou sobre as consequências da crise política provocada pela saída de Sérgio Moro do governo federal. Hoje foi mais um dia muito tenso, muito nervoso na política brasileira.
E tem sido assim nesses últimos dias, e posso dizer que tem sido assim nesses últimos meses, né? Nós estamos vivendo no país já há alguns anos uma instabilidade política muito forte. O que aconteceu e o que tem acontecido neste momento é que, junto com a instabilidade política, junto com a instabilidade econômica e junto com a instabilidade social, nós temos uma crise causada pelo Covid-19, e essa crise alimenta ainda mais, né, a crise na área de saúde alimenta ainda mais uma crise econômica, alimenta uma crise social muito forte. No nosso país, hoje tivemos mais de 300 mortes, né? No nosso estado, nós estamos a cada dia confirmando um número maior de pessoas testando positivamente para o coronavírus. Perdemos também mais 4 pessoas hoje no estado do Espírito Santo. Então, os números vão se tornando cada vez mais significativos. Então, exige uma ação conjunta, coletiva, uma ação forte nossa como cidadãos, né? Individualmente, uma ação responsável, uma responsabilidade individual que se transforma numa responsabilidade coletiva para que a gente passe por essa crise com prejuízos menores, com impacto menor para a sociedade capixaba. Bom, então só atualizando aqui os números da Covid-19, segundo o site coronavírus.es.gov.br, até agora são 1.585 casos confirmados aqui no estado, 400 pacientes estão curados e 47 pessoas morreram por causa do novo coronavírus. Bom, e depois de muito impasse, as feiras livres voltaram a abrir aqui em Vitória. Mas o funcionamento só foi autorizado porque os comerciantes se comprometeram a seguir regras rígidas de prevenção ao novo coronavírus. Depois das feiras livres terem um funcionamento suspenso pelo prefeito de Vitória, no início da semana, os feirantes puderam voltar ao trabalho nesta sexta-feira. Mas, para isso, o município instituiu regras mais rígidas, que foram definidas após reunião entre os comerciantes e a Secretaria de Meio Ambiente. As barracas devem ficar pelo menos 1,5 metro de distância uma da outra. Entre os temperos dessa banca, álcool líquido e também em gel para higienizar as mãos. A disponibilização em tempo integral do material é uma das determinações da Prefeitura de Vitória. As máscaras também são obrigatórias, tanto para os feirantes quanto para os consumidores. Os clientes estão vindo, tudo de máscara, tudo certinho, passam um álcool também na mão deles. E dá para ir tocando. O próprio cliente já estão também falando se afastar quando tem mais gente, um do outro, não tem? Mas mesmo com a determinação, nesta feira, no bairro Bento Ferreira, teve gente descumprindo a regra. As tradicionais barracas de pastéis agora só podem vender para viagem. Você tem que levar para casa, tanto caldo quanto pastel. Tinha os assentos, né, as cadeiras, mesas. Hoje também não tem mais isso. Nesta outra feira, em Jardim Camburi, o movimento era maior. Por aqui, a maioria dos feirantes e consumidores estava de máscara. Para estar na feira, tem mesmo que usar máscara. Eu estou usando e meu cinegrafista também. Isso é uma exigência da Prefeitura para o funcionamento das feiras livres. A Prefeitura também pede que os feirantes com mais de 60 anos fiquem em casa, já que eles estão no grupo de risco. Os consumidores aprovaram as novas medidas. A gente tem que fazer a nossa parte. Isso aqui não é agradável para ninguém, mas é preciso. Também não estou me sentindo abafada, mas sei que é preciso. Hoje eu estou achando que a prevenção está melhor, né? As pessoas estão de máscara, né? Se prevenindo. E os feirantes também estão mais distantes, né? Um do outro. Bom, em Colatina, a Prefeitura está fiscalizando o cumprimento das novas regras do funcionamento do comércio. Nós vamos direto à nossa redação conversar com o Altemar Collin, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo desta sexta-feira. O comércio colatinense foi reaberto com várias medidas que devem ser seguidas pelos comerciantes e consumidores. E essa nova rotina na vida de todos tem feito a população se
readaptar quando realiza tarefas comuns e cotidianas, como ir às compras, por exemplo. E atenção, as medidas são necessárias e estão sendo fiscalizadas sim. A repórter Tainara Lebarque é quem tem mais informações junto com a titular da Seduma aqui de Colatina. É isso mesmo, desde a última quarta-feira o comércio reabriu aqui em Colatina, mas para que isso acontecesse, algumas regras foram impostas e agora a gente vai conversar aqui com a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que vai contar para a gente como está funcionando essa fiscalização dessas regras aqui no nosso município. Fernanda Lavagnoli, muito obrigada pela participação. Para a gente começar, Fernanda, quais são as principais regras que os comerciantes devem ficar atentos e os consumidores também, né? Até para poder cobrar. Quais são essas regras? Cada estabelecimento tem um horário de funcionamento disposto no decreto 24.142 de 2020, que tem uma validade até o dia 27 de abril. Então tem que ficar de acordo com o que está determinado no decreto. E a principal regra é disponibilizar para a população o álcool em gel nos estabelecimentos e o uso de máscaras. Dentro do estabelecimento o uso é obrigatório, mas fora ele é recomendado, né? Isso aí. Dentro do estabelecimento tem que usar tanto o funcionário como o cliente e fora só é recomendado. É importante também evitar aglomeração, né? Cada estabelecimento deve permitir a entrada de pessoas de acordo com o tamanho, né? Tem essa regra também. Isso, é um cliente a cada 10 metros quadrados. Então, cada estabelecimento vai ver uma forma de se adequar a isso, né? Dependendo do fluxo de pessoas, através de senhas ou outra forma que o proprietário entender pertinente. Quem descumprir essas regras pode sofrer alguma penalidade, Fernanda, e qual seria? Pode sim. A penalidade é prevista no Código Sanitário, então tem uma multa para quem descumprir isso daí, que chega no valor de R$ 1.700. Como que está sendo feita essa fiscalização? Durante o dia, a prefeitura fiscaliza nas lojas, vai de loja em loja, durante todo o dia, como é que está sendo? Então, a fiscalização ela está sendo todos os dias da semana, a gente está realizando em 2 turnos, né? Tem o turno da manhã e o turno vespertino e noturno. E durante o final de semana também. Geralmente a gente atende alguma denúncia e acaba que próximo à denúncia talvez tenha um outro estabelecimento que também seja irregular, né, com funcionamento irregular, então a gente aproveita e acaba passando na rua inteira e vendo o que pode ser feito, orientando, notificando aqueles que são irregulares. Fernanda, é importante também ressaltar que isso não é algo contra o comércio, mas a favor de toda a população, né? Não é para prejudicar ninguém, né? Com certeza. A reabertura do comércio foi um pedido para a gente voltar com a nossa economia, né? Mas hoje a nossa principal preocupação é a saúde. Ok, Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Então é isso, conversei aqui com a secretária municipal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que falou sobre a fiscalização dessas regras para que o comércio possa funcionar aqui na nossa cidade de Colatina. Eu volto agora ao estúdio. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio aí em Vitória. Com você, Fabiano. Adriana. Obrigada, Altemar. A seguir aqui no Link, Sebrae oferece pacotes de consultoria para pequenos e microempresários atingidos pela crise provocada pelo novo coronavírus. E ainda, Linhares está entre os 27 municípios capixabas em que vão receber os testes para o inquérito sorológico da Covid-19. O Link volta já. O Sebrae está oferecendo pacotes de consultoria para pequenos e microempresários atingidos pela crise provocada pelo novo coronavírus. Tudo de graça. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Xereder. É isso mesmo, Adriana, Fabiana, todos de casa. São mais de 150 mil empreendedores afetados de alguma forma
pela pandemia de Covid-19. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Aline Zanoni, ela é gerente do Sebrae, e vai mostrar para a gente, né, contar como que o Sebrae está apoiando esses empreendedores. Que tipo de consultoria que vocês estão oferecendo, de que forma que vocês estão ajudando na prática, né, a esses empreendedores sobreviverem, né, ou se reinventarem. Sim, esse é o momento dos empreendedores, dos pequenos negócios tentarem se reinventar através de auxílio, através de consultorias. E as consultorias que nós estamos disponibilizando, elas vão desde gestão empresarial, melhoria nas finanças, melhoria na questão da presença digital, até consultoria tecnológica para criar um site, criar uma logomarca, melhorar a identidade visual do negócio nesse momento que nós sabemos que é tão importante para o pequeno negócio tentar se reinventar e vender de forma online. Tudo de graça, né, Aline? Esses serviços que antes vocês ofereciam de um modo, né, pago, agora vocês estão oferecendo aí de graça. Quantas consultorias são? Exatamente, nós estamos disponibilizando mais de 40 títulos de consultorias que variam de R$ 140 até R$ 8.000. O empreendedor ele pagaria aqui no Sebrae dentro desses valores e o Sebrae está disponibilizando gratuitamente, que no caso para nós significa 10 milhões de reais em consultorias no mercado. Vocês também estão auxiliando aqueles empresários, né, microempreendedores que precisam de tomar crédito para tentar sobreviver a essa crise também, né? Certamente. Nesse momento, nós sabemos que o crédito é fundamental e dentre os títulos de consultorias que o Sebrae está disponibilizando, nós também temos consultoria para auxiliar no acesso a crédito, identificar o fluxo de caixa, a necessidade real do financiamento e também para se preparar após o período de carência para começar a pagar as prestações. Não é um momento de desespero, né? É um momento de arregaçar as mangas realmente e enfrentar, né, tudo que está por vir, né? Nós sabemos que é um momento muito difícil, mas o desespero ele só atrapalha. O ideal nesse momento é acessar a nossa plataforma, o nosso site. Nós temos um site, dentro do site do Sebrae, a plataforma Por Onde Começar, onde o empresário ele pode levantar dicas, orientações, conversar com um especialista para tentar verificar as melhores opções disponíveis para o negócio. Para ter acesso, você falou da plataforma, né? Como é que está sendo esse atendimento das consultorias especificamente? Onde que o empresário, empreendedor deve buscar apoio, auxílio e também em relação ao auxílio para tomar crédito? Todas as informações, ele pode entrar no nosso site, ele vai ser direcionado à plataforma e lá ele vai conversar com um especialista ou automaticamente já preencher um formulário e escolher o tema da consultoria que melhor atende nesse momento de dificuldade. Tem um prazo para fim dessas consultorias? Como é que vocês vão trabalhar? Isso fica de forma indefinida? No momento, o período vai durar enquanto durar esse período de pandemia. Nós não temos ainda uma definição, nossa diretoria está avaliando, mas a possibilidade é que se prorrogue enquanto for necessário, enquanto tivermos condições de suportar essa situação. Então, para a gente encerrar, eu queria que você reforçasse para quem é voltado e de que forma que isso pode auxiliar no negócio de quem está passando por esse momento de crise. Quem pode acessar? Pessoas físicas que precisam elaborar um plano de negócios, elas podem, nesse momento, também procurar a nossa plataforma, mas é voltado, principalmente, a maioria dos títulos são voltados para pequenos negócios, com faturamento até 4.800.000 ano. Então, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, Aline, quem quiser mais informações, quiser ter acesso à plataforma, qual é o endereço e fala também os outros canais aí para informações do Sebrae. Além do nosso site aqui no Espírito Santo, nós temos a plataforma Sebrae-porondecomeçar.com.br, onde lá nós temos atendimento online com os especialistas durante todo o dia e também e-books, dicas de gestão, informações. Além do nosso Instagram, Sebrae ES. Você também tem um 0800 para quem quiser ligar e também tirar dúvidas. Sim, nós temos também o nosso 0800 570 0800, onde nós temos especialistas durante o período comercial atendendo as dúvidas dos empreendedores capixabas. Queria muito agradecer as informações, Aline. Nós que agradecemos e colocamos o Sebrae à disposição de todos os empreendedores capixabas nesse momento. Obrigado mais uma vez. Então é isso, Adriana, Fabiana, eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Rodrigo. Linhares está entre os 27 municípios capixabas onde serão realizados os testes para o inquérito sorológico da Covid-19. Quem tem as informações para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio.
Olá, Fabiano, boa noite, Adriana e a todos que acompanham o Link Espírito Santo. É isso mesmo, o estudo vai auxiliar o governo do estado a identificar o percentual da população capixaba que já teve contato com o novo coronavírus, a Covid-19. A testagem é feita em 4 etapas com intervalo de 15 dias entre cada uma. O município de Linhares segue com 33 casos de coronavírus confirmados e, claro, a recomendação é de que a população colabore, mantendo o isolamento social e o distanciamento dentro do possível. A cidade de Linhares está entre os 27 municípios selecionados para participar de uma pesquisa que irá identificar como a Covid-19 está sendo transmitida no estado. A pesquisa será feita com uma amostra da população e a escolha para a participação será feita por meio de um sorteio. O teste consiste em perguntas para a coleta de informações sobre sintomas da doença e um teste rápido para identificação de anticorpos. De acordo com a Secretaria de Saúde de Estado, os testes para o inquérito sociológico devem começar no início de maio e serão aplicados por técnicos de saúde para garantir a segurança dos profissionais e do entrevistado. O aumento da violência tem preocupado as autoridades de Linhares. Nesta semana, foram 2 homicídios e 2 tentativas de assassinato. A suspeita é de que haja um acerto de contas entre criminosos rivais. Um homicídio e uma tentativa de assassinato foram registrados pela polícia em Linhares na noite desta quarta-feira. Bruno Dias dos Santos, 35 anos, foi morto a tiros na Avenida José Francisco Carminati, no bairro Planalto. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no Hospital Geral de Linhares. Também na noite desta quarta-feira, um jovem de 24 anos foi baleado nas pernas em um local conhecido como Espera-Tapa, em Bebedouro. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, ele está internado no Hospital Geral de Linhares. O motivo e a autoria do crime ainda não foram divulgados. Em 24 horas foram 2 homicídios e uma tentativa de assassinato. O delegado Tiago Cavalcante, que está à frente da Delegacia Regional do município, comentou esse aumento na violência. Esses números aí realmente nos assustam também, mas a gente está dando a resposta, acompanhando cada homicídio. Já temos informações importantes. Esses homicídios, muitos deles são acertos de conta. Nós tivemos uma saída muito efetiva de indivíduos que estavam carcerados, que estão saindo. Muitos querendo acertar suas contas. E é isso que a gente está assistindo aí. Mudando de assunto, mesmo com o isolamento social por conta do novo coronavírus, a Câmara dos Deputados tem atuado virtualmente. O deputado federal de Linhares, Felipe Rigoni, participa conosco e resumiu a agenda de ações que tem participado na Câmara em Brasília. Como todos vocês sabem, nós estamos em isolamento social e a Câmara não parou de trabalhar. Estamos trabalhando de forma virtual. E o nosso mandato já fez mais de 15 ações para combater a crise do coronavírus. Vou citar alguns mais relevantes para vocês. Primeiro, nós somos muito ativos na construção da proposta de auxílio emergencial para as pessoas de baixa renda. Com isso, as pessoas de baixa renda vão ter acesso a R$ 600 por pessoa por 3 meses. Isso vai beneficiar indiretamente mais de 100 milhões de brasileiros durante esse período. Segundo, nós acabamos de aprovar um empréstimo de quase 16 bilhões de reais para microempresas conseguirem passar por esse momento de maneira mais suave. Terceiro, nós propomos um projeto de lei que destina o dinheiro do fundão eleitoral para combate ao coronavírus. São mais de 2 bilhões de reais que nós vamos conseguir, se aprovado esse projeto, para combater o coronavírus. E quarto, estamos na luta para conseguir aprovar 2 grandes projetos. Um que acaba com super salários, economizando mais de 2,3 bilhões de reais por ano, e o outro que faz uma redução gradual e temporária no salário do serviço público, para que a gente consiga todo mundo ter esse sacrifício e conseguir combater essa crise e no futuro a gente voltar à normalidade. Fabiano, Adriana, nós vamos ficando por aqui. Eu volto no link especial do final de semana neste sábado. Até amanhã. Até amanhã, Cláudio. A seguir aqui no Link, empreendedores se reinventam e apostam nos serviços de delivery de produtos da feira. E ainda, moradores de Cachoeiro de Itapemirim, atingidos pela enchente do início do ano, começam a receber o auxílio financeiro do governo do estado. Em
Em tempos de pandemia, empreendedores estão investindo no delivery de produtos da feira. Em São Mateus, no norte do estado, um hortifruti viu na crise uma oportunidade de expandir os negócios. Quem tem as informações pra gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite para vocês também, Fabiana e Adriana. Boa noite a todos que nos assistem aqui pelo Link Espírito Santo. É isso mesmo, enquanto vivemos dias de dúvidas, principalmente em relação à economia, alguns empreendedores estão se reinventando na crise. Aqui em São Mateus, uma empresa tem se destacado na entrega de produtos do hortifruti. Eu e o cinegrafista Patrick Gomes fomos até lá conferir. Com as restrições e o fechamento do comércio em São Mateus por causa do novo coronavírus, muitos lojistas do município adotaram novas modalidades de venda online e delivery durante o isolamento social. E um setor que também aderiu ao serviço digital foram as feiras livres e as lojas de hortifruti. Além da loja física que existe há 35 anos aqui no mercado municipal, o Hortifruti possui uma banca em uma das maiores e mais populares feiras aqui da cidade, que fica no bairro Vila Nova. No entanto, com a quarentena e a suspensão das atividades, surgiu uma ideia em investir no serviço de entrega. Um negócio de família que existe há quase 4 décadas. Segundo Nicássia, com a chegada do coronavírus e a queda nas vendas, surgiu a ideia de expandir o serviço de entrega para levar os produtos até o consumidor. A gente teve uma queda, na procura das pessoas. Muita gente, principalmente no início da quarentena, ficou muito tempo em casa mesmo. Então, a gente teve uma diminuição na procura. Então, a gente tentou fazer com que a gente tentasse chegar mesmo na casa dessas pessoas de forma mais segura e investir justamente no delivery. As entregas começam logo cedo. O pedido é feito pelo telefone ou pela rede social. Os produtos são separados, pesados e embalados, tudo como foi solicitado pelo cliente. É um tipo de serviço que nós vamos aderir mesmo depois da quarentena, pela praticidade de não precisar dispor de tempo para ir ao hortifruti fazer as escolhas das hortaliças, até porque elas vêm muito selecionadas, são escolhidas com muito capricho. Pode confiar, pediu, deixou, daí a pouco chega em casa. Tem legumes, verduras, frutas e hortaliças durante toda a semana. Para que tudo chegue à mesa do consumidor fresquinho, parte dos produtos são pedidos aos produtores daqui mesmo da região. A gente traz a mercadoria do Ceasa 3 vezes na semana e a gente compra também algumas coisas de produtores da região, para tentar fortalecer também a nossa região, os produtores daqui. Um outro fator que tem agradado alguns clientes é a entrega sem sacolas ou o uso somente quando necessário. Um gesto de sustentabilidade que tem caído no gosto do consumidor. Elas vêm em caixas separadas, fruta, verduras, folhagens e o mais importante, sem sacolas, ainda colaborando com a sustentabilidade e o meio ambiente. É uma forma que a gente tenta fazer com que as pessoas cuidem do meio ambiente e dessa forma a gente consegue cuidar um pouquinho também, tentar separar um pouco o lixo. Então a gente tenta aí para diminuir mesmo o custo, diminuir os gastos e levar para casa das pessoas uma mercadoria sem a necessidade tanta de investir em sacola. E por hoje é só, Fabiano e Adriana, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos, até amanhã na edição especial de sábado, trazendo mais notícias aqui de São Mateus e região. Tchau e até lá! Obrigado, Nariane. Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim, que foram atingidos pela enchente no início do ano, começaram a receber o auxílio financeiro de R$3 mil do governo do estado. Quem tem as informações para a gente é o Samuel de Fraga. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano e Adriana, boa noite para vocês e para todos. E é isso mesmo, olha, o auxílio será pago por meio do cartão Reconstrução Espírito Santo, que começou a ser entregue ontem aqui em Cachoeiro. Nessa primeira etapa, 289 famílias estão sendo beneficiadas. A dona Maria sentiu um alívio ao receber o cartão Reconstrução. Ela mora em Pacotuba e o dinheiro vai servir para recomeçar. Ela perdeu tudo na enchente de janeiro. Muito feliz mesmo, muito feliz porque chegou na hora certa que a gente estava precisando.
A Leila mora na comunidade de Usina São Miguel e ela perdeu quase tudo que tinha na enchente. O cartão veio em boa hora. Valeu, com certeza, com certeza. Vamos botar em ordem, pintar a casa, vamos dar um jeitinho agora. Essa é a primeira etapa da entrega do cartão Reconstrução e em Cachoeiro mais de 1.000 famílias se cadastraram para receber o benefício. Os primeiros cartões foram entregues nesta quinta-feira de manhã e à tarde a 144 beneficiários e eles são os primeiros no estado a receberem o benefício para a compra de material de construção para a reforma dos imóveis, eletrodomésticos, móveis e outros equipamentos para dentro das residências que foram afetadas durante a enchente do mês de janeiro. Eu tenho certeza que para essas famílias, essas 289 famílias que estão recebendo também, e é uma prestação de contas que a gente faz para a população, porque muitos nem acreditavam, né? Muitos não fizeram o cadastro achando que esse recurso não viria ou fizeram desacreditando. Então, assim, é uma prestação de contas para a população e veio numa boa hora, né? Porque muitos deles, além de ter sofrido com a enchente, passando também por essa situação da pandemia, então veio numa excelente hora. O local foi bem organizado com todos os cuidados de distanciamento e higienização por causa da Covid-19. E segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, Cachoeiro deve ultrapassar 1.500 cadastros. A partir do momento que eles recebem, eles têm 6 meses para utilizar, né? Então, assim, a gente orienta eles. É livre, né? Eles são livres para usar dentro daquilo que eles, enquanto família, avaliam que teve a perda da questão da enchente. Eles têm 6 meses e, se não utilizar aquele recurso que fica, aquele saldo, retorna para o cofre do Estado. Bom, o plenário do Senado Federal, em sessão remota, aprovou o texto substitutivo que amplia o auxílio emergencial de R$ 600 para a categoria de trabalhadores ainda não contemplados e que tenham perdido renda por causa da pandemia do novo coronavírus. Com a decisão, mais de 20 categorias foram incluídas na lista do benefício. Eu conversei ontem com o deputado federal Evair de Mello, que falou sobre o assunto. O auxílio emergencial ele surgiu a partir da necessidade de disponibilizar, na verdade, um recurso financeiro para que os chamados autônomos, né, ou as pessoas menos favorecidas das classes econômicas um pouco mais baixas, tivessem um pouco de recurso e com esse recurso pudessem ter uma garantia do seu custo mínimo de vida. De um acordo nosso de deputado e com o governo, chegamos ao teto de R$ 600 disponibilizado com alguns critérios e 1.200 também, em alguns casos, por exemplo, as mães, que é chamadas as mães solteiras, né? Tem um nome mais específico, mas praticamente é isso, ou as mães que são responsáveis pela família, solteiras, mais claro. Quando a mãe, agora nós estamos incluindo inclusive o pai também. Quando a família não tem o casal, é só o pai ou só a mãe, os dois inclusive, já com o texto novo, vai ter acesso aos R$ 1.200 e os autônomos a esses R$ 600. Isso é muito importante porque tem a expectativa de chegarmos no número próximo a 70 milhões de pessoas no Brasil que vão ter direito a esses R$ 600. Nessa inclusão aí, nós temos agora os produtores rurais, né, que estão trabalhando junto, que têm as suas empresas familiares. Como é que faz? O procedimento é o mesmo? Enfim. Esse texto novo que é aprovado na Câmara, que está pronto para a ação presidencial, ele traz mais clareza sobre algumas categorias, né? Você disse aqui da importância dos agricultores familiares, porque começou-se uma concentração. Os agricultores não podem, que se fizer isso vai perder direito à previdência, mas não tem nada a ver. Os agricultores não precisam de nenhuma entidade, vão fazer o seu cadastro no aplicativo. Os agricultores familiares, os pronafianos que têm a sua carta de aptidão, não tem nenhum problema para que você possa fazer esse seu cadastro. Trouxemos também algumas categorias importantes. Eu destaco aqui, por exemplo, os caminhoneiros, que são tão importantes para que pudessem continuar na estrada. Uma categoria que passa percebida às vezes dos motoboys, né? Nas nossas cidades principalmente, foi o barulho que nós escutamos às noites, porque estava entregando remédio, entregando alimentação, entregando serviços essenciais, categoria que também está sendo contemplada. Esquece às vezes da chamada, vamos chamar esteticista, o pessoal da beleza, você que era manicure, você que era pedicure, cuidava do cabelo, você que fazia limpeza de pele, você estava desassistido porque você não poderia também fazer esse atendimento, foi contemplado nessa categoria. Os pescadores, de certa forma, assim, nós somos com muita determinação,
Então, é trazer isso aos brasileiros que mais precisam, trazer isso aos agricultores familiares, porque a agricultura não pode parar, mas é importante que o agricultor tenha acesso a esse recurso, porque ele tem o filho, porque ele tem a esposa e, naturalmente, a obediência aos critérios estabelecidos para que esse dinheiro possa chegar realmente para quem precisa. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã para o link especial de sábado. Uma boa noite para vocês. Boa noite, obrigado, Samuel. Bom, o Link Espírito Santo desta sexta-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você confere em sinoticias.com.br. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, um bom fim de semana. Record News, informação para você crescer.